Gazini, Gazini do dia 29 de abril de 2026. Estou aqui para divulgar o lançamento virtual desse compilado do Homo Eternus, porque é algo inédito, vou explicar para vocês rapidamente. O Homo Eternus é uma série de 4 fanzines que eu lancei na década de 90, né? Meados de 90, 93, 94, e eu lancei como 4 fanzines desse tamanho aqui. A capa é essa. Tem aqui uma variante, que essa aqui é uma edição especial que eu fiz só das capas. São 4... Tem já Gazini falando disso, mas vamos lá. São 4 fanzines contendo HQs curtas, né? Poético-fantástico-filosóficas daquele período que eu produzi bastante. Na época também, eu estava produzindo ainda. E aí eu lancei dessa maneira, e aqui eu compilei as capas para vocês entenderem que tem uma sequencialização nela. Então tem um sujeito aqui em posição de crucificado, né? Mas ele não está. Mas tem uma árvore por detrás, um toco de uma árvore, né? Uma árvore, enfim, só uma parte dela, como se ela tivesse sido cortada apenas o tronco dela, né? E aí a árvore por detrás vai se mexendo, vai tendo uma transformação. Volume 1, 2 e esse é o 3. E o ser que está na frente é o mesmo, e aí no 4 finalmente ela se torna uma cruz, né? Então assim, tem uma sequencialização na capa, na última capa também, nas últimas capas. Eu tenho aqui versões para vocês entenderem melhor, versões que eu fiz na época, né? Todas preto e branco, mas eu fiz uma variante com capas coloridas, de papel colorido, né? E aí no verso tinha essa imagem, três imagens, e ela se completa na 4ª capa, né? Mas aí, deixa eu mostrar com calma aqui para vocês entenderem. Naquele período, eu fazia fotocopiagens, xerox, né, como todo fanzineiro, e mandava pelo correio. Mas o Edgar de Guimarães, editor do QI, na época IQI, Informativo de Quadrinhos Independentes, que é esse aqui, ele também publicava os fanzines nesse fanzine aqui, todos que ele recebia. Aqui você vê que já vinha como se fosse um envelope, o próprio fanzine já era um envelope aqui, né? Tem até o selo aqui para vocês verem. Então, década de 90, aqui, ó, maio, junho de 94, esse aqui. E ele divulgava os fanzines que ele recebia, e também, para aquele que quisesse, ele podia também se colocar como um co-editor. Então eu fiz isso, eu mandei os fanzines e mandei uma cópia boa para ele, né? E deixei ele como co-editor também. Então quem quisesse um exemplar, escrevia para ele e pagava para ele a fotocopiagem, que na época eu acho que ele tinha uma máquina de xerox pequena, e ele fazia essa fotocopiagem, cobrava o preço dela mais o correio. E aí, para vocês verem, ó, esse aqui é o número 8 do IQI, de maio, junho de 94, ele divulga os fanzines, e aqui, ó, na página 2 tem a divulgação do meu fanzine, já no número 3, já. A cada bimestre eu mandava, aliás, ele publicava um dos em sequência, até o 4º. Quem quisesse adquiria com ele. Aqui do lado tem uma curiosidade, o mosteiro, que é de outros autores, né? Também número 3, tem uma sequência, devia ter uma sequencialização, então muitos faziam assim também. Assim como o Laudo Ferreira fazia o Duelo, que era uma sequencialização também, que era o número 6 já, né? E outros faziam apenas fanzines autorais ou fanzines coletivos, né? Mas enfim, ele divulgava dessa maneira e ele se colocava como um coeditor. Esse fanzine aqui, toda a série dele, até o número 199, que é o último que acabou de sair, aliás, o 200 que está para sair agora, todos eles estão no site Marca de Fantasia para você baixar, ler ou baixar gratuitamente. Depois eu posto o link novamente aqui. Então, na época, aconteceu isso. Eu publiquei meus fanzines xerocopiados e ele coeditor. Daí, em 2017, o Carlos Rodrigues tinha uma banca em São Paulo, e a gente, muitos quadrinistas amadores, profissionais, iam para essa banca lá em São Paulo, que eu não lembro agora exatamente, perto da Paulista, tá? Numa travessa delas lá, da Paulista. Eu não lembro o nome da rua na época. Acho que era Alameda e Itu. Mas, enfim, e aí
Depois ele virou editor, né? E ele me incentivou em 2017 a publicar a série Homem Eternos, ele lembrou dela. E aí eu publiquei com ele os 4 volumes. Esse aqui, por curiosidade, é o volume 2, tá? Aqui na minha mão eu tenho o 1 e o 2. O 1 é esse aqui e o 2 é esse. E aí eu fiz capas distintas, mas mantive a sequência da árvore do sujeito do volume 1 ao volume 4. Porém, na época do fanzine, em 1993, 94, com o QI, eu também fiz uma versão compilada, que foi essa. Compilei os 4 números e fiz uma capa especial para ela, que é essa aqui, né? E mandei também para o Edgar de Guimarães. Então, ele publicou nos fanzines dele a sequência do 1 ao 4 e depois a sequência compilada, ou seja, encadernada, né? Aquele que quisesse um por um podia comprar e aquele que quisesse encadernada também podia adquirir encadernado, a escolha, né? E aí eu mantive a sequência das capas. A cada volume aqui tinha... Ele, na verdade, a gente publicou um índice, né? E aí as capas estão aqui. No final de cada número tem a capa e a capa aqui e a última capa aqui, né? A 4ª capa. E aí a sequência, depois que acaba o volume 2, vem a 2ª capa, e assim sucessivamente, até a última capa, né? Essa versão nunca havia sido... Eu nunca fiz cópias dela, eu deixei para o Edgar de Guimarães fazer, inclusive eu fiquei sem a cópia, uma cópia com a paginação correta, porque essa aqui tem a paginação do primeiro volume e depois ele volta ao volume anterior e eu escrevi à mão, 68, 69. E aí o Edgar de Guimarães fez uma versão lá colocando os números por computador. Essa versão eu não tenho mais. Mas é porque eu adquiri poucos exemplares dele também, né? Era muito caro. As fotocopiagens Xerox na época eram caras demais. Mesmo com ele não dava para comprar muito e a gente não tinha muito dinheiro, né? Então era isso. Aí a ideia foi que finalmente eu escaneei todo o volume esses tempos agora, nesse mês mesmo, de abril de 2026, e enviei ao Henrique Magalhães, que agora é o meu coeditor, né, o parceiro, porque ele edita os meus trabalhos e a pessoa tem a possibilidade de vê-los, baixá-los, lê-los gratuitamente, né? Então, aqui está a página do site Marca de Fantasia. Tem o link, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então tem toda essa explicação que eu fiz aqui para vocês, né? Tem até uma outra versão, ou por QR Code ou pelo link. Eu vou abrir o link aqui para vocês verem. Essa outra versão é como vocês folhearem o fanzine. Vocês podem folheá-lo como se ele fosse uma revista, né? Ou um fanzine. É o site do Reizine que vocês podem fazer isso, né? Então aqui. Tá? Mas a versão aqui é só para leitura mesmo, né? Página dupla e tal. Agora, a versão para vocês poderem baixar ou ler, justamente essa aqui, o site Marca de Fantasia. Aí vocês podem ler um resumo sobre ela, né? E clicar na edição digital, que aí vocês podem baixar em PDF ou lê-la página a página aqui em sequência, né, no site, como vocês estão vendo aqui, né? Vou até o final lá. No final tem a 4ª capa do 4º fanzine inclusa, e aí a última capa da versão encadernada, e coloquei ela também em página dupla para vocês terem uma possibilidade de visualizá-la. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Aqui a versão clássica do Homem Eternos, com histórias curtas, poético-fantástico-filosóficas, agora encadernada e disponível o fanzine completo no site Marca de Fantasia. É isso, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.